Pera aí. Segurou a câmera, tá boa? Minha? Ah, tá. Não, aqui pode deixar. Ela vai cortar depois. Você tá bom, porque olha, pode perder sexo pelas amorosas. Negada, chegou a hora desse dia tão especial, tão glorioso, que eu vou dizer pra vocês: quem subiu, quem está na primeira divisão agora, chupa seus malditos que sempre incentivaram a derrota do Vasco, correto? Com o patrocínio do nosso querido Agiota Rodrigues, das nossas adegas, das nossas igrejas, que também não patrocinam em nada, mas a gente tem que desandar de um lado e já encaminhar para outro, não é verdade? As clínicas de recuperação, todas as afins, a adega do Peixe, a adega do Toca do Brother, a adega do não sei da onde, e por aí vai. Todas as adegas de São Paulo, quiçá do mundo. Vamos começar mais um podcast Gardenal, com a presença do Ilustre Gardenal, agora recém-autoproclamado advogado, porque hoje eu vou falar com uma pessoa especial, uma negra da lora, que ó, vai descer a porrada em vários temas em que vocês, incultos pra cacete, degustadores de merda de plantão, corta pra 3, Isabel, que justamente vão conhecer agora essa pessoa filosófica, uma pessoa magnífica, gardenalática, uma pessoa estrombólica, uma pessoa que tem qualidades mil. Não, meu nome é Ana Paula Maria, né? Sou advogada aqui em Itaquá. Sou formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E estou aqui para conhecer o podcast. E jogar na minha cara esse monte de título, esse monte de cargo maravilhoso. Não, só coloquei o de advogada mesmo, porque é a minha principal atuação. E a senhora é de Itaquá mesmo? Você, posso chamar de você? Pode, fica. Espera aí que o cachorro tá latindo. Eu nasci na Penha, né? No centro, perto do centro de São Paulo, na Penha. E vim para cá, para Itaquá, com 12 anos de idade. 12. E de lá para cá, tô aqui. Se formou aqui, morando aqui? Morando aqui, pegando o trem. Uhum. Pegando o trem daqui até Higienópolis, né? Todos os dias, durante 5 anos. Depois, mais 1 ano e meio em pós-graduação. E daqui de Itaquá, nascida e criada em Itaquá, no Jardim Odete, no Jardim Alto de Itaquá. Mora ainda lá, hein? Moro na mesma casa, na mesma rua. Entendi. Na verdade, não na mesma casa, mas na mesma rua. Uhum. E dentro da OAB, qual é o trabalho? A senhora tem algum trabalho lá ou não? Nessa última gestão, eu não estou vinculada a nenhuma das comissões. Até a última gestão eu fiz, que é a mesma gestão do Dr. Jairo, mas eu era a presidente de igualdade racial da OAB de Itaquá. E dentro desse trabalho era o tipo de intervenção, por exemplo, o caso de xingaram o menino ali, foram racistas com ele, esse tipo de coisa ou não? Sim, tem essa atuação sim das comissões, né? São comissões de prerrogativas, inclusive de direitos. Então, se houver um caso de racismo que precise da atuação da comissão, sim, é feita, além das famosas notas de repúdio, é feita a atuação do advogado, do presidente, do vice-presidente e dos demais membros das comissões. Não só a Comissão de Igualdade Racial, como todas as outras comissões da OAB, ela tem essa vinculação também com a sociedade civil. E ela tem uma atuação dentro dos partidos também, porque eu acredito que dentro dos partidos políticos, eu estou falando. Certo. Dentro dos partidos políticos, eles atuam eles agem em conjunto, por exemplo, porque tem os comitês dentro do... A Ordem dos Advogados do Brasil, ela é apartidária. Como protetora da sociedade civil, ela é uma fiscalizadora democrática. Então, não é a liberdade dos seus inscritos serem inscritos em partidos políticos, atuarem em partidos políticos, porém, não falar em nome da OAB pelos partidos políticos. Porque há também a pluralidade e a diversidade de ideologias entre os advogados, e isso é respeitado constitucionalmente, isso é bom, essa pluralidade ela é boa, né? A gente pensa que, não, é bom, é todo mundo engajado. Não, o pensamento é plural.
Claro. E para que nós tenhamos esse grande guarda-chuva chamado democracia, que é um grande guarda-chuva que protege todos os direitos, ele tem que atender à pluralidade. Entendi. Os advogados são advocari, né? Que fala pelo outro, é falar pelo outro. Então, a Ordem dos Advogados fala pela sociedade civil. Então, se ela for partidária, totalmente partidária, ela perde os fins para que ela foi constituída enquanto sociedade civil. Uhum. Né? Então, não há vedação individual nenhuma de atuação político-partidária, candidaturas, então a gente vê um grande número de advogados na participação política. Desculpa, mas isso quer dizer que o advogado, o presidente da OAB, por exemplo, não pode ser candidato? Ele pode ser candidato. Ele pode Mas ele não pode usar da OAB. Da OAB como um trampolim político de visibilidade política. Ele não pode usar a OAB que tem essa pluralidade vamos pensar nessas eleições. Se você for dar espaço para um dos candidatos, é necessário que dê para ambos. Claro. É necessário que dê para ambos, porque se nós estamos atendendo uma prerrogativa da sociedade civil, a sociedade civil tem que ser atendida para os dois lados em iguais termos. Então, se a gente está fazendo esse equilíbrio no jogo, né, eleitoral, você tem que dar o mesmo espaço com os mesmos para todos os candidatos que tiver. Então, eu, enquanto Ana Paula, eu posso sair candidata por qualquer um dos partidos existentes. Uhum. Né? Mas eu não posso usar a OAB como esse trampolim para me promover. Né? E, apesar de muitos usarem seus títulos não somente como advogado, como os outros títulos, exatamente, né? Que esse ano foi o ano histórico, né? Que o maior número de pessoas vinculadas às polícias saíram como candidatos, né? Uhum. Foi o ano que maior número teve de pessoas que tinham delegado, sargento e assim por diante, Eu né? sou apartidário também. Ah, tô vendo. E a gente vê isso acontecendo, mas essa vedação eu não posso usar da instituição para me promover, apesar que o título faz isso, mas nós não podemos usar da instituição para me promover. Eu entendi. Agora vamos entrar em uma pauta muito interessante. A senhora, você, as vidas negras importam. O tema da bandeira que está sobreposta à mesa. Eu digo a querida camarada, querida colega, eu como bom advogado que sou, tá na 1 ou na 3, Abel? Você me avisa, antigamente você avisava, desculpa, que a gente tá tendo um problema que ela quer aumentar de salário e eu não aumentei e essa menina já tá me boicotando já. Eu tô aonde, minha filha? Ah, sim. Então, o tema da nossa vidas negras importa. Certo. Existe alguma lei, não as leis que já existam, mas é que a gente não conheça, ou alguma coisa, alguma atividade, alguma coisa, eu não sei como eu posso definir, mas que nos ajude a trabalhar por conta da falta de apoio para a negritude. Você viu minha filha é pretinha, bonitinha, você viu, né? Como é que ela é lindinha. Viu meu filho mais velho, com um criolinho, bonito. Então o que acontece? Está tudo abandonado. Eu tenho como entrar com uma ação contra alguém que não dê respaldo para especificamente esse povo ou alguma coisa assim ou não? Na verdade, o que nós temos, a lei de igualdade racial, né? A lei de igualdade racial traz a previsão por ações afirmativas, e eu gosto sempre de falar de ações afirmativas como um arcabouço de busca da igualdade, tá? Que não é somente para o povo preto, né? Mas para todas as pessoas que são... Por que eu vou falar isso? Daí, assim, todas as pessoas que são... Porque negros não são a minoria. Sim. Mas é a minoria em representatividade. Por isso que são chamadas minorias. Tá? Entendi. Apesar de sermos a maior parcela da população, nós temos a parte minoritária de representação em qualquer esfera da sociedade civil. Então para os incultos, os pelegos sem vergonha, que não conhecem nada aí, agora vai ter uma aula aqui, tá vendo? De graça, bando de inútil,
Não desliguei, não assista mais. O que acontece? As minorias não são a quantidade em si. Não. São quem o representa, no caso. Exatamente. Então isso envolve tanto o deputado, por exemplo, quanto sim, a representação político-partidária, a representação no Congresso Nacional, a representação no Judiciário. Então, a gente vê um judiciário que tem o encarceramento em massa da população preta, no entanto, pouquíssimas vezes um jovem preto vai ser julgado por um juiz ou um promotor negro. É verdade. Né? Puxa, que reflexão da porra. Então, a minoria, essa proteção da minoria por intermédio das ações afirmativas se estende também às mulheres. Nós não podemos falar que mulheres são minorias na população. 53%, né? Na população. Nós somos maioria na população. Todavia, a nossa representação, tanto no Congresso Nacional, como na iniciativa pública, como na iniciativa privada, ela é minoritária. Então, as ações afirmativas vêm para proteger, equilibrar e fazer a igualdade nessa população, ou nesse segmento, nesse recorte social, que é majoritário, porém com representação minoritária. Uhum. Então, as ações afirmativas, e aí vem a questão das cotas, né? Porque daí quando a gente tem na parte maior, que são as ações afirmativas, e dentro das ações afirmativas nós temos as políticas de cota. Uhum. Essas políticas de cota, elas se estendem ao povo negro, aos povos originários, que são os povos indígenas, né? Que hoje nós temos os termos de chamar de povos originários, às mulheres, às pessoas portadoras de deficiência, né? Uhum. São os PCDs. E a gente tem para qualquer outro segmento que tenha essa desigualdade na sociedade. Na questão do negro, a política de cotas se mostrou, não no Brasil, mas em todos os países que adotaram, o remédio mais eficaz para conseguir igualar essas desigualdades que ainda existem. Uhum. Então, você vai para os Estados Unidos, você tem toda uma política de cotas muito bem estruturadas, políticas de ações afirmativas que fazem com que nós olhemos para o Senado americano, para o Congresso americano e vejamos ali uma representatividade da população negra. Nós vemos no Judiciário, na Suprema Corte, a presença daquele recorte social que faça a garantia e a luta pelos direitos dessa população. Que é o que a gente define como sistema, que a gente pode chamar de sistema, daquele ciclo vicioso, aquela... E o que acontece com o Brasil? Nós temos, eu até falo assim, Vidas Negras Importam, mas a gente sabe que a gente trouxe o slogan, né? Sim. O slogan desde o George Floyd, né? Do estou sufocado, né? Claro. Respirar, né, ali do sufocamento do homem ali nos Estados Unidos, mas a luta por direitos... Aí no Brasil nós temos aquele do policial federal, dos policiais rodoviários que mataram o menino dentro da viatura. Ou lá no Sergipe? Foi no do município do Isso. Nordeste, né, dos estados do Nordeste, que matou ali a pessoa asfixiada dentro do camburão Genivaldo. Porque ele não estava com... É isso, porque ele não estava com o documento da moto. E com capacete. Antes o Roberto Gerson meteu bala no... Antes ele tivesse corrido o risco de andar sem capacete, porque isso é uma proteção individual, claro. Né? Era mais fácil do que ter sido parado, né? Então, a gente vê a inversão de valores. Mas o que eu quero dizer é a estruturação racista do Brasil. Diga. Na estruturação racista do Brasil, qualquer arcabouço jurídico, qualquer ação afirmativa voltada à população negra, ela é rapidamente rechaçada. É verdade. Rapidamente é colocado um monte de sombras para que as pessoas, e principalmente a população negra, se sinta envergonhada de receber aquele auxílio. Principalmente pelos neguinhos de dentro que hoje existem, né? Mas que funciona, a gente fala que é a introspecção do racismo. O negro não é racista, ele introspecta esse racismo porque ele passa uma vida toda sendo subjugado por causa da sua cor. Então, muitas vezes, ele acaba reproduzindo a voz do opressor. Sim.
E essa reprodução da voz do opressor é essa introspecção, é colocar dentro, porque o racismo cria traumas. Verdade. É como a gente fala lá daquela síndrome de Estocolmo, que a pessoa passa a defender, como se fosse um aliado, o seu agressor. É verdade. No país estruturado no racismo, as políticas de cotas, elas passam a ser rechaçadas por uma elite dominante que sempre estiveram no poder e não quer esse poder sendo dividido por pessoas que sempre foram seus serviçais. Se naturaliza você ver uma mulher preta no serviço de faxina, nos serviços mais subalternos. Se naturaliza você ver o homem preto, por causa da sua, muitas vezes, da sua estrutura corporal, no trabalho de segurança, no trabalho... Você acaba estereotipando o povo negro e relegando essas funções minoritárias por causa de uma estrutura racista. E nós não vemos o povo negro sendo representado na OAB. São pouquíssimos. Você não vê o povo negro sendo representado no judiciário. Você vê pouquíssimos hoje, mais do que fora outro tempo, né? Antigo, mais para o passado. A gente não via tantas representações de candidaturas negras como nós vimos hoje. O crescimento deste ano das candidaturas negras foi surpreendente. Principalmente das mulheres pretas que estão tomando essa consciência. E vem há muitos anos na luta dos movimentos sociais, tomando consciência de que nós temos que, não que creiamos que o sistema queira acabar com essa estrutura racista, que estrutura todo o país. Porque quando você tira a base estruturada no racismo, você rompe com essa base, todo o sistema rui. Por quê? Porque é a mão de obra mais barata. São o maior número da população encarcerada, é o maior número de pessoas com menor quantidade de direitos trabalhistas previdenciários, são as pessoas que lotam as periferias e que enchem os chões de fábrica. Então, essa estrutura racista movimenta um sistema econômico ainda no Brasil e que ele tem que ser rompido com a população negra tomando outros espaços. E a culpa, de certa forma, a culpa também não é da mulher em si, não se colocar? No geral, eu digo, não só as mulheres pretas. Porque tem mulher preta que se coloca, mas ela não quer enfrentar a luta lá, ela não quer ir lá em cima, lá brigar com fazer igual a Marielle, igual a outras tantas mulheres pretas aí que representam a gente no... Eu vou usar uma analogia. A analogia da violência contra a criança. A violência contra a criança, e principalmente a violência sexual, ela cria adultos com medo. Toda violência psicológica, toda violência social, toda violência que ela é colocada naquela população, naquela determinada pessoa, ela cria uma pessoa temerária com o seu futuro. E cria uma pessoa no futuro temerária de assumir riscos. Por isso que uma estruturação racista também cria uma população amedrontada. Que pode ser aquela coisa da mulher que foi estrupada, ela não querer ter filho. Ou não querer um relacionamento com o homem. Não querer um relacionamento com o homem. Porque ela você cria o medo, você gera o medo. O racismo, ele age dessa forma na população preta. São poucos... Não que não queiram, mas que reúnem forças internas para realmente suplantar as dores, os medos, porque você sempre vai ser olhada de maneira diferente. E muitas vezes você pode ser olhada enquanto uma mulher bonita, como você pode ter os olhares racistas. Verdade. E isso causa um medo na população. Eu falo que existe, principalmente no homem negro, e é muito interessante a gente falar sobre isso, no homem negro, quando você vê representações do homem negro acorrentado, do homem negro no tronco, no homem negro preso, e você não vê representações do homem negro sendo um rei, sendo um príncipe, tomando os poderes, partindo e sendo retirado numa diáspora africana, de estados africanos, de países que hoje são conhecidos como os países africanos, muitos deles, que dominavam o ferro, dominavam o aço, tinha tecnologia, conheciam a filosofia, a medicina.
Você não mostra o próprio Egito como o Egito do berço da civilização preta. Sim. Você não tem mecanismo de exaltação do povo preto. E tudo que é mostrado desde criança é pejorativo. É verdade. Tudo que é mostrado desde criança é mostrado para que você se sinta diminuído. Eu falo, daí você pode perguntar para mim, mas Ana, e você? Por que você tomou coragem? Eu sou filha de quilombola. Ah, é? Eu sou filha de quilombolas. E com o registro e tudo de São de escravo? União dos Palmares. É mesmo? São de União dos Palmares. Meus pais são de União dos Palmares, meus pais vieram para Caré, para São Paulo na década de 70, bem no início da década de 70, antes de nascer, mas são dos União dos Palmares, e meu avô, pai de minha mãe, é quilombola do Quilombo dos Palmares. Escravo fugido ou aforreado? Escravo fugido. É, que da hora. Escravidão fugida. E nós fomos criados com essa mentalidade da nossa natureza, de liberdade, de povo que dominou a inteligência matemática. A matemática, a álgebra. E quando você traz para si o orgulho de ser negro, de ser um povo livre que lutou constantemente por sua liberdade. Se você imaginar um navio negreiro, somente os mais fortes chegaram aqui. Sim, é verdade. Como que uma pessoa desnutrida, uma pessoa com deficiências ou com carências, conseguiria passar por 6 meses num oceano Atlântico com a ração mínima e com trabalho forçado? Vivendo igual engavetado um em cima do outro ali. E isso, você pode ter certeza, só chegaram aqui aqueles que lá tinham uma vida muito bem abastada. Sim, é verdade. Não é à toa que o candomblé mesmo, quando chegou, o candomblé que eu conheço, eu tive a honra de ir até na Bahia para conhecer. Sim. Lá não se fala em nada de escravo, de veio aí trouxeram no navio lá uma negrinha lá e ela chegou aqui e começou a rezar e o candomblé nasceu assim, não é de reis e rainhas, primeiro, na verdade é a religião matriarcal, né? Isso. Então ela é formada só por rainhas. As rainhas foram divididas lá dentro do engenho velho, né? E aí foi criado dentro de uma rainha, criou o engenho velho, que é a casa mais antiga, assim, documentada, né? Que ainda existe. E as outras também, eram todas rainhas, né? Não se fala em qualquer um, não, só vieram... E essa história não é contada. Não se fala em homens escravizados. E nós crescemos com livro de história vendo somente o açoite, as correntes e o trabalho. Você não conta a história preta. Quando foi instituída a determinação para o ensino da história africana no país... Porra, eu lembro disso aí. Nossa Senhora. Rechaçaram por quê? Para que o povo negro não conheça a sua própria história. Eu falo que um dos dias mais emocionantes da minha vida foi quando eu cheguei lá no Pelourinho, na Bahia, lá em Salvador, e olhei e vi uma estátua de uma Iemanjá negra. Eu não sigo, né, religião de matiz africana, não sigo. Mas aquela estátua negra, imponente, saindo da água, com aqueles cabelos, aquela pele negra brilhando, aquilo me trouxe uma ancestralidade tão visceral, porque é aquela mulher que eu creio que nós fomos. E Iemanjá na Umbanda, por exemplo, ela é branca, né? Ela é loira. Ela é loira. Ela é loira, do E olho a minha mãe, ela tinha um quadro da Iemanjá, dela loira, com aquele vestido azul, com a luz brilhando na sua pele muito alva. E como é que uma orixá africana pode ser loira? Pode ser loira, exatamente. Não é. A lenda das próprias sereias são mulheres negras. Sim. São mulheres negras. Então, tanto a mulher quanto o homem negro são atacados na sua vaidade, são atacados na sua autoestima, são atacados em todo o viés da sua vida, são colocados ali para ser realmente e se entender pra e se reconhecer. Reflexão, não ter imagem, né? E se reconhecer simplesmente como mão de obra barata. E quando você faz isso, para que essas pessoas entendam que o lugar de poder também é o lugar dele,
que as instâncias de poder também é o lugar dele, tem que haver uma desconstrução, sim, uma história, uma cultura negra muito bem difundida. Se você não fizer isso, a gente vai continuar criando os nossos filhos subalternizados a esse sistema que é escravocrata. Claro. Então, a gente tem que aprender a falar assim, por que que ela saiu desse ciclo vicioso? Por que que ele saiu desse ciclo vicioso? Né? Por que que as pessoas começaram a ver que eles poderiam estar ali? Que eu poderia, enquanto mulher negra, estar onde eu quisesse estar? Eu falo que, inclusive, o feminismo branco, da primeira onda do feminismo, não abarca a mulher negra. Por que que não abarca? Você já viu uma mulher negra que não trabalhasse? Não. Você já viu uma mulher negra que não começou a trabalhar na senzala? Não. Onde que as mulheres negras começaram a trabalhar nesse país? Cozinha. Desde o primeiro dia que chegaram aqui, elas começaram a trabalhar. E na cozinha, nos piores trabalhos. Então, quando vem a primeira onda do feminismo, ela vem querendo que as mulheres, o direito das mulheres no mercado de trabalho. Isso já não atendia as mulheres negras, porque elas já estavam trabalhando. Elas só não tinham o quê? Direitos. Direitos. O feminismo, agora eu vou entrar nesse tema do feminismo, porque tem muito homem burro. Burro, e eu não tenho vergonha de falar e nem de qualificar vocês nessa condição de burro, porque eu acredito, eu aprendi depois de ter perdido a mãe dos meus filhos, que o espaço que eu ocupo enquanto homem é de pró-feminista. Eu não entendo os problemas das mulheres, eu achava que eu entendia. Eu achava que eu poderia ser um feminista, eu me denominava feminista. Conta da minha mãe, mulher negra desse tamanho, o porra da minha mãe era desse tamanho assim, ó. A mulher era porra, ela me ensinou a ser homem. Já ganhei ponto nessa condição. Então, ela, muito brava que era, ela me ensinou várias coisas. E uma coisa dela, que ela me ensinou, foi que eu tinha que apoiar as mulheres em todos os sentidos e sempre incondicionalmente. E várias vezes eu errei, várias vezes eu não cumpri o que ela me ensinou. Isso é outra coisa. Mas ela me ensinou assim. Quando a mãe dela, a mãe dos meus filhos morreu, eu entendi que o problema era pior, cara. Que aí eu fui me colocar porra, agora... De pai. Minha filha não tinha menstruado ainda. Eu não sabia... Eu sabia, por exemplo, a regra ali, os dias, sabe? Contar os dias, tal, quantos dias, aquilo ali eu sabia. Pelo seu prejuízo, não porque era importante pra você. Não, na verdade minha mãe me ensinou, porque minha mãe ensinava pra mim, minha mãe falava de esperma comigo, de como o homem fecunda o ovo lá, como é fecundado, ela falava com a minha irmã também. Então a gente tinha uma aula, era pros dois. Toma aí, comam isso aí, se virem, tá ligado? E ela fez isso aí com a minha irmã pra ensinar ela a falar de menstruação com ela, pra ela entender o que era menstruação. E quando a minha mãe do meu filho morreu, eu te juro, coloquei sutiã, cara. Eu não sabia como era difícil isso. Eu nunca tinha colocado sutiã na minha vida. Eu coloquei tudo errado, não foi, Bel? Pô, dei mó baile lá, fiz tudo errado, coloquei tudo errado. Eu andei, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu só não continuei utilizando porque eu fiquei com vergonha, mas foi uma das melhores experiências da minha vida, usar protetor diário, cara. Olha, isso tem um colchãozinho, sabe? É a melhor coisa do mundo, eu adorei. Eu nunca ouvi ninguém dizer. Eu adorei, porque eu tinha que saber ensinar minha filha a colocar... pelo menos ajudar ela. Ô, Isabel, isso aqui com aba é melhor. Eu quis entrar nesse mundo, entendeu? Pra saber. E, como é difícil, cara. Eu chegava lá no mercado, eu ia lá e buscava um bagulho de duas abas, tudo, sei lá o quê. Pá, já era. Acabou. Fácil, né? Agora, a minha filha não sabia qual usar. E aí cada mulher tem um gosto, né? Particularizado. Isso aí, eu fui lá, mano. Quando eu parei, eu fiquei, caralho, quantos modelos tem, cara? Pra que tudo isso? Porra, o bagulho é pra mesma serventia, a utilidade é a mesma, a finalidade é única. Não é verdade? É quase. Eu não quero ser debochado com esse assunto, mas é engraçado, não é? Porque eu parei aí que foi ver, cara. Fala, meu Deus. Eu era tão feminino. Porra, e eu achando que o único. Eu era tão eu me achava tão progressista. Ser feminista é o quê? Eu gosto disso. Eu apoio isso e já era, não é, mano? Aí eu falei, caraca, é mais difícil, hein, cara? Aí eu fui fazer um laboratório mesmo.
Eu engajei minha personagem Natasha Rabecão, não é? E eu fui tentar ser mulher, cara. Eu fui mesmo, eu fui fazer laboratório, chegar pra mim, pô, mas como é que é esse negócio? Como é que foi? Chegar nas minhas amigas, e a minha namorada, ela me ajudou muito nisso, porque aí eu perguntava muita coisa pra ela, ela sempre respondeu tudo. Então eu perguntava de sexo, como que ela fazia pra falar de sexo com a filha dela da idade da Isabel, entendeu? E outras mulheres também que se abriram, e aí tem uma dificuldade pro homem na minha situação, que é a não ter esse respaldo de ninguém. O sistema, o governo não existe para esse tipo de situação, tá ligado? Não tem apoio nenhum, zero. Morreu, acabou, enterrou, velho. Malemar tá lá, vai lá fazer exumação daqui 3 anos e dane-se. Eu não tive apoio de ninguém, cara, de ninguém. Assim, tô falando de governo, né? Sim. E as outras pessoas que eu fui atrás de conta própria. Tive a psicóloga que me ajudou, e aí ela falou, não, meu, você vai ter que descobrir isso aí. E eu tive que descobrir mesmo. E quando eu estava falando de feminismo, né? Estava entrando nesse tema. O homem precisa entender o que é o feminismo, mas é difícil porque a maioria são burros. Mas vamos lá. Um dia vocês chegam lá. Um grau de intelectualidade gardenalática da minha... Tá na 3, né, Isabel? Não tô passando vergonha, não. Pois bem. É o seguinte... A pergunta, depois de tudo isso que eu falei, quase 1 hora, você ri e tudo mais, existe, tem como existir em toda essa vida, por exemplo, vamos colocar minha filha como participante, ela está indo para o mundo agora. Como que ela tem que absorver tudo isso nesse novo horizonte? Porque o que aconteceu na sua geração, com a sua idade, foi uma coisa. Agora, tudo diferente. E nesse embalo aí, a senhora, por favor, defina também o que é o funk dentro dessa estrutura de representação da negra. Porque ela vai para o mundo. Vamos supor que você vai dar um conselho para ela agora de vida, que vai servir para todo mundo da idade dela. Entende? Bom, eu vou usar, como eu falei bastante da questão do racismo, eu vou usar o racismo como a minha resposta sobre o feminismo, tá? Nenhum país racista... Quer água? Eu quero um pouco mais. Nenhum país racista, ele pode ser bom sendo racista. Sim. E nenhum país machista, ele pode ser bom sendo machista. Uhum. E porque dessas estruturas, tanto do racismo como nós chamamos do patriarcado, né? Do patriarcado, eles fazem com que a nossa sociedade e a nossa população não tenha o seu desenvolvimento integral. E não entregue para a sociedade tudo aquilo que ele poderia ser em sua essência, o ser humano. Uhum. Então, quando a gente expõe pessoas ao racismo, você impede que essa pessoa seja para a sociedade tudo aquilo que ela poderia ser. Pense, o homem negro ele pode carregar peso, fazer isso, fazer aquilo, mas ele também pode e deve ser cientista, advogado, médico, se quiser jogador de futebol, esportista, desportista. Ele pode ser tudo. Só que uma sociedade racista, ele exclui essas capacidades dessas pessoas. Uma mulher que também não pode ser plena em seu ser, ela também é excluída da sua capacidade total na sociedade. Tanto na sua capacidade de vida como sua intelectualidade. E nisso todos perdem. Todos perdem. Então, ser um homem que apoia o feminismo não é um homem que é menos homem. Sim. É um homem que entende que uma sociedade igualitária na questão do gênero, homem e mulher, é uma sociedade melhor para todos. Mas isso pressupõe ao homem o recuo em alguns privilégios que ele tem sobre a mulher. A gente fala da questão, você falou da morte da sua esposa, a gente fala do trabalho doméstico. Sim.
Nós falamos da mulher que é totalmente responsabilizada pela criação dos filhos. Sim. A responsabilidade total pela maternidade. E isso cria-se uma sociedade de homens infantilizados e mulheres assoberbadas. Mulheres que estão sobrecarregadas no seu dia a dia e não pode ser uma mulher plena. E eu falo que isso é muito mais prejudicial ao homem. Ao homem que seja assim. É verdade. Porque ele passa a ser um ser incapacitado. É. Por que incapacitado? Porque quando eu falo que a mulher tem que cuidar da roupa que ela veste, porque senão o homem vai assediá-la. Eu estou falando que esse homem não pode aprender a controlar seus próprios impulsos. E até na vida dentro da casa dele, dentro da própria vida, da própria existência. Da autonomia dele. Exato. Eu conheço um casal, não vou citar o nome, que eles vão saber quem são. Olha, se eu falar até qual é o grau de parentesco que eu tenho com essa garota, com essa menina, eles já vão saber que é deles que eu tô falando. Mas o cara não consegue fritar um ovo. Ele não sabe fazer um miojo. Não é que ele não sabe nem consegue. É cômodo. É cômodo. Sim, mas a família, o que eu tô querendo dizer é que a família, a mãe, ele é daquele cara que ele senta na mesa, a mãe, puf, bota o prato aqui e acabou. A Sueli Carneiro, uma das feministas e pensadoras negras, uma das maiores negras pensadoras e intelectuais do nosso século XXI aqui no Brasil, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim que o racismo privilegia todos os não brancos, né? Privilegia todos os brancos, todos, sem exceção. Sim. E o machismo privilegia todos os homens, sem exceção. Por quê? Que quando você tem uma estrutura em um país estruturado no racismo, quando você é preterido ou privilegiado ou escolhido porque aquela outra pessoa é negra e você é branca, ou você não é negra, ou não é estereotipada como negro no Brasil, porque eu acredito que negros quase todos somos, mais de 90% somos, mas quando você não tem aquele estereótipo do negro e você alcança o mercado de trabalho porque aquele que competia com você não foi levado para aquele posto porque ele era negro, você, mesmo não sendo racista, você está se privilegiando do racismo. É por isso que a luta antirracista é tão difícil. Mesma coisa o machismo. Quando o homem, ele tem para si o momento dele parar, chegar em casa, agora eu tive um dia estressante de trabalho, eu vou sentar no sofá e vou assistir o meu Vasco, sair da secundona, ou o Flamengo ganhar do Corinthians, ou o Flamengo já era. Ganhasse do Flamengo na quarta-feira. Flamengo vai ganhar. Né? Ah, sim, se tivesse. Aquele homem, ele pode sentar ali, pôr as pernas pro alto, pegar a cervejinha dele, abrir e beber. A mulher, não. Não pode, né? Não. E se ela fizer, ela vai ser rotulada como preguiçosa, como isso, como aquilo, apesar de ter tido a mesma jornada de trabalho. Sim. Políticas de paridade que farão com que mulheres e homens tenham os mesmos salários, também tem que ser concebidas dentro do ambiente doméstico. Ô, doutora, então, mas aí tá. Aí é uma briga da mulher dentro de casa? Ou deve ser uma consciência do homem? Eu falo que a gente tem o sentido estrito, que é mais aqui dentro, e o sentido lato, que é o que encobre. Lato senso, isso é uma questão cultural. Então tem que vir da educação e da cultura. Então a gente tá na merda. Estrito senso é uma questão pessoal, de crescimento pessoal, porque eu não preciso me manter na ignorância, eu posso sair dela. Eu falo que a Bíblia já diz isso, né? Buscar sabedoria e pedir a Deus, que dá a todos sem lançar rosto. Então a gente tá na merda com a sociedade que a gente tá. Se o lato, né? Isso. Ele depende da educação e cultura, a gente tá na merda. Aí, então, quer dizer que o começo de tudo é no... Como é o nome? Estrito. O estrito, isso. Dentro de casa. Dentro de casa, né? Então eu tô certo enquanto pensar na condição da minha filha. Porque ser feminista é também ser antimachista. Ser um lutador antirracista é para todos.
Entende? É para todos. É para negros e não negros, para o bem de uma sociedade inteira. Ser antimachista, a mesma coisa. É para uma sociedade inteira. Então, se você quer uma sociedade melhor para os seus filhos, para as futuras gerações, você tem que buscar ser feminista, ou ser antimachista, né? Porque para o homem falar que é feminista atinge a masculinidade viril dele, porque já é uma forma de colocar a luta feminista como algo de menor valor. Sim. Ou então colocar uma questão que seja eu contra você. A Ana Paula é contra os homens. Por isso que ela é feminista. Mas não é. Eu sou a favor de ambos. Eu sou a favor de ambos. Falando com os racistas que existem, com os machistas, que é a grande maioria. Para ter noção, quando eu levava meu filho, o mais velho, vai fazer 18 agora, para o campo, era considerado otário. Porque a mulher me dominava e deixava meu moleque comigo. Para cuidar dos filhos. Vocês são idiotas. Aí depois eu levava a Isabel pro mesmo campo, aí já ia com o Pedro e com a Isabel. E agora eu levo os 3. Não mudou nada a minha vida. Aí agora eu sou admirado, sabe? Então, é bem machista. Mas é bem por causa mais da piedade, porque, coitado, agora ele traz porque não tem a mulher. Mas se tivesse a esposa, era para deixar com ela. Sim, exatamente. Então, falando com esse povo, qual seria o benefício, por exemplo, vamos falar primeiro do racismo. Sim. Qual seria o benefício para a sociedade se o racismo acabasse? A capacitação integral de todas as pessoas da sociedade, as oportunidades iguais para todas as pessoas da sociedade, o entendimento que todos somos iguais, independente de cor, credo, raça, e que todos temos potencialidades. É deixar com que a nossa sociedade se desenvolva e tenha suas potencialidades, não relegando o jovem negro aos CDPs. Porque quando eu entro no CDP, 90% ali são jovens, pretos, pardos e periféricos. E isso não é mantra, que parece mantra de grupo de rap. Não é. Isso é a realidade que eu enxergo toda vez que eu entro no CDP de Suzano, que eu entro no CDP de Guarulhos, no CDP de Mogi das Cruzes, e que são, nas suas grande maiorias, pretos e jovens, extremamente jovens. Então, eu falo que tem uma letra do Racionais que fala assim, que é uma parte de mano solto sem disposição, uma parte de mano preso só chora a solidão. Sim. A gente impede que a nossa sociedade tire desses jovens a sua potencialidade. Ali dentro daquele CDP, nós preferiríamos e deveríamos lutar para que tivessem médicos, engenheiros, arquitetos. Formar lá da base, né? Da base, da estrutura da base. Sim. Durante 4 anos eu fui advogada na Fundação Casa. 4 anos. E aí, novamente em letra de Racionais, o que todos tinham em comum, a pele escura, o rosto humilde, era a desestruturação familiar por ausência total do Estado. E aí, quando chega lá dentro, ao invés do Estado tentar, de alguma forma, não dar o que deveria ter feito lá atrás, acaba lá, você tá aí porque você quer. Aí você vai ouvir, nós temos que baixar a maioridade penal para amanhã encarcerar bebezinhos. Sim, é isso. Sim. Ao invés do Estado falar, nós vamos fazer estruturas com políticas públicas que atendam às necessidades dos jovens pretos e periféricos para eles desenvolver as suas potencialidades, estruturar as famílias, dar condições através da educação, do acesso à saúde, da alimentação na primeira infância, principalmente porque é onde a criança forma o seu poder cognitivo. Então, a criança mal alimentada, uma criança subnutrida, ela não vai desenvolver o seu cognitivo de maneira integral. Isso são políticas públicas. Nós temos que fazer um Estado que atenda às necessidades da população mais pobre na sua base. Na sua base. Dando condições para que essa mãe que precisa trabalhar tenha onde os seus filhos ficar, não em período parcial, escola de 3 horas por dia, isso não existe.
Não existe nem para a educação, nem para a alfabetização das crianças, e não existe porque você tira as condições dessa mãe trabalhar, de estruturar essas famílias, para depois que essa sociedade realmente, daí você vai ver os países que têm uma minoridade penal relativa, esses países têm uma estrutura de políticas públicas para as primeiras infâncias muito bem estruturada. Então, seriam a exceção os jovens que entrariam para a vida do crime. Nós queremos sempre combater a ponta. A ponta. A gente sempre combate os resultados, nunca as causas. Nunca as causas. Eles querem... o que eu estava falando, eu estava num debate com o assessor que eu vi no último programa, e com alguns outros políticos também, que eu falo, cara, eu tô vendo essa molecada, vocês não estão acreditando em mim. Mas essa molecada é a molecada que vai meter o cano na cintura e vai roubar vocês lá, mano. Que é o pessoal que mora na Vila Virgínia, que mora ali no centro de Itaquá. E eles não acreditam em mim. Eu fiz um curso na OEA e um dos preletores ali da OEA, ele falava o seguinte, que quanto mais nós estruturamos e crescemos a pobreza, mais insegura fica a vida dos ricos. Sim. Então, é falta de inteligência. Porque eles acham que encarceramento em massa, morte, isso vai solucionar. Não vai. Não vai solucionar. Porque a falta das políticas públicas, inclusive políticas públicas de controle de natalidade, que não chega. Não chegam às populações mais pobres. Eu estou falando de anticoncepcional, camisinha, e eu estou falando de planejamento familiar. Eu não estou falando de aborto. Não é aborto. Eu não estou falando de aborto, estou falando de planejamento familiar, educação sexual. Educação. O que você chega na periferia, eu vou entrar na questão do funk. É a hipererotização das jovens e dos jovens. Que favorece, e eu não sou conservadora, nesse sentido que as pessoas desse falso moralismo, não sou. Também não. Não sou. E aí eu vou voltar um pouco, vou responder a sua pergunta que ficou em aberto da questão do funk. Sim. O funk é um instrumento que nos mostra a potencialidade dos nossos jovens na cultura. E que é tão combatido, e aí eu não estou falando das letras, eu não estou falando porque eu falo assim, que aquela mesma batida criada, aquele som, aquela mistura de sons que eles conseguem fazer, eles conseguem pôr em cima ali qualquer letra. Mas por conta da erotização, coloca-se letras de conteúdo sexual, por quê? Porque a supererotização é mais bem recebida. Ela vem demais. Mas, se você pegar a cultura incutida no funk, no rap, no trap, você pegar aquela cultura, você vai ver jovens periféricos extremamente criativos. Cada compositor que Gilberto Gil fala muito bem desse Essas pessoas são vidas, eu quero que isso fique gravado em todos os cortes, vidas desperdiçadas pelo racismo, porque impede que uma pessoa possa ter a potencialidade das suas capacidades expostas na nossa sociedade, nas nossas periferias. Então, se nós tivéssemos, quantas bibliotecas nós temos na periferia de Itaquaquecetuba? Nenhuma. Quantos livros pública nenhuma. Quantos livros, quantas oficinas de cultura nós temos espalhadas pela nossa periferia da cidade de Itaquaquecetuba? Zero. Quanto investimento há em educação de base mesmo, para as crianças terem escola integral, para que elas tenham atendimento de reforço escolar, para que elas tenham desenvolvimento de arte e cultura, música, que tenha introdução de música, de dança, de arte. Quanto investimento há nisso? E aí a gente quer comparar o Brasil, e aí sim com um verdadeiro Estado que seja socialista, a Noruega, a Finlândia, onde oferece isso desde as primeiras infâncias, onde um jovem começa ali e termina na universidade, atendidos pelo Estado. E aí tentam voltar os nossos olhares para as coisas que não têm a ver com isso, para que os nossos olhos não olhem como a população é retirada disso e propositalmente encarcerada e relegada a serviços subalternos. E esses serviços subalternos, eles têm que ser feitos mais bem remunerados, como é em qualquer país desenvolvido. Não é que esses serviços não vão ser realizados. Eles vão ser realizados mais com remuneração
digna, que entregue dignidade para aquelas pessoas que estão realizando aqueles trabalhos. Então, a gente começa a discutir uma sociedade realmente que vai surtir mudança. E eu falo novamente, propositalmente, por quê? Porque como não há interesse de absorver essa mão de obra tão qualificada para que não haja competitividade com os mais ricos, é benéfico para eles, ilusoriamente, que eles continuem relegados a isso, às clandestinidades, à criminalidade, A marginalização. à marginalização, à maternidade cada vez mais cedo. Sim. Então, por quê? Porque aquele excedente de pessoas são vidas desperdiçadas. E para eles, numa sociedade, parece que é obrigatório que tem que ter esse povo, né? E que os é... próprios negros e os próprios pobres e os próprios periféricos e as pessoas que moram na periferia legitimem as atitudes que os excluem. Porque se a grande parte da população, que são essas populações que eu estou falando, elas tivessem noção dos seus direitos, noção realmente do que está acontecendo, ela jamais apoiaria aquele que quer que ela continue naquela situação. É verdade. Não apoiaria um arcabouço, por quê? Porque aquele arcabouço jurídico formado por aquelas pessoas que são os dominantes e que são os mesmos, grande parte deles, desde a época das capitanias hereditárias de quando o Brasil foi fundado, são as mesmas famílias que estão mandando no poder, elas nunca vão ter iniciativa política para mudar e fazer políticas públicas efetivas que acabem com essa exploração da miséria, da pobreza e da ignorância. Exatamente. Então, é aí que o nosso povo tem que acordar. E tem que haver vozes corajosas para falar isso sem medo. Porque a sua esposa provavelmente morreu muito jovem. 38 anos. Então, eu já passei alguns anos da idade dela. Eu estou aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. Tem. Eu estou aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela morreu, deixa eu te contar agora, já que entrou nesse tema, eu falei isso aí também num outro podcast. Eu teria vários, assim, dentro da ordem cronológica, do dia que ela morreu, porque na mesma semana na quarta-feira nós enterramos o meu cunhado. Na quinta-feira ela passou mal, no sábado ela morreu. Ela estava, sabe ali do lado da saúde mental, não tem a galeriazinha ali? Sim. Ela passou mal ali. O SAMU, que é lá atrás das Casas Bahia, na rua das Casas Bahia ali, demorou 45 minutos para chegar dali até o local a saúde onde ela mental. tinha passado. E a gente estava do lado do Santa Marcelina, praticamente. Era só descer a rua. Eles disseram que estava em outra ocorrência, eu duvido. Foi 12h45 isso aí de uma quinta-feira. O cara chegou lá, ele olhou minha mulher, parecia um cachorro que ela tinha vomitado. Conforme acho que deu, sei lá o que. Um refluxo. Ela vomitou e foi na hora que a menina me ligou. Eu já falei isso várias vezes, eles nem se importam mais, meus filhos não se importam de ouvir isso. É que eu já contei, eu gosto de contar essa história. Não é que eu gosto, eu preciso contar essa história para que seja exemplo para a memória, para reviver. Sim. Porque eu tenho uma irmã de santo que ela falou para mim, ela trabalha na emergência das clínicas, imagina, mano. Bagulho de guerra. Minha filha trabalha lá também. Ela falou para mim que, eu falo, como é que é a idade da Cláudia? 38. Ela fumava, bebia, usou droga, dormia bem à noite, ou virava à noite, embalada, essas baratas. Ou não, uma vez por semana que ela fazia a baladinha que ela levava os programas para emissora, ela fazia uma caravana para uma casa de show, né? De levar a garotada para ir para aqueles bagulho, fazer, para encher a casa, entendeu? Entendi. Era isso. Aí eles ganhavam bebida, ganhavam algumas coisas, tudo de maior, né? Era a única vez que ela não dormia à noite. O resto ela dormia a noite toda, tal. Ou então ela trocava o dia pela noite, mas enfim, 38 anos, uma pessoa saudável. Não era gorda, não era... Ela estava acima do peso, mas não era gorda. Não tinha, assim... Ela mesma não tinha, mas a família dela tem um histórico de infarto e tal. Mas até aí, tranquilo. Ela falou, duvido se a gente perdia ela. Eu duvido. É questão de honra a gente deixar uma pessoa dessa viva. Mãe e 3 filhos? Nunca. E o meu cunhado, ele é casado com a minha irmã. Ele é policial, ele falou, vai lá,
entra lá Não, pega todos os dados, como é que foi, o tempo que demorou, naquele dia se tinha ocorrência, o juiz vai pedir o... e tal. Eu evitei esse negócio de processo, esse tipo de coisa, porque eu não queria me continuar nessa dor, tá ligado? De provar que, por exemplo, se o SAMU funcionasse, se o SAMU de Itaquá funcionasse, independente de prefeito, se o SAMU funcionasse, ela estaria viva, sabe? E aí beleza, eu tenho a prova. Imagina se eu tenho a prova que realmente ela morreu porque o SAMU... da negligência. Exato, aí ia ser pior. Sim. Você entendeu? Pra mim ia ficar... Aí eu ia ter raiva do cara que dirigiu o SAMU, que é o cara que tá todo fresquinho assim. Ele, você pode me ajudar? Sabe? Ele tava com medo de pegar... A mulher falou que não aguentava ela. Uma mulher mais forte que a Cláudia, tá ligado? Inteira, perfeita, nova. Ela não devia nem ter 30 anos. E um monte de gente que tava cercando lá, que podia ter levado ela pro hospital também. Porque ela não teve queda. Você entendeu? Então você tá vendo como é que é a busca por uma verdade, às vezes te destrói, né? Mas nesse caso, eu estava falando dela, né? O sistema ele falhou na hora de... o governo falhou na hora de dar o amparo. Não é falha. Sabe? Não é falha. É o quê? É proposital. É proposital. É proposital. É proposital. Não funcionar é proposital. É proposital. Porra. Existem números descartáveis. Nossa, velho. Não é à toa que vidas negras importam. Não é à toa esse slogan. É porque para muitos do poder público não importa. Se for negro, se for pobre, se for periférico, não importa. Você não ouviu na CPI da Covid, morte também é alta? Sim. Então, saiba que baixa na periferia também é. É os 30 mil que aquele escroto falou lá atrás. Também é. Se morrer 30 mil tá normal. Também é. Quando a gente fala de vidas negras importam... Uma guerra civil. Não é porque... Ai, você é tão linda, Ana Paula, você importa pra mim. Não é balela. Sim. Não é balela, não é bonitinha. Ai, que lindinha, ela quer autoestima, ela quer ser bajulada, quer falar que é uma negra linda. Claro. Não é nada disso, não. Não é nada disso, não. Importa porque não é apenas um número. São pessoas com capacidade, são pessoas com família, são pessoas que podem contribuir para a sociedade, são pessoas, por isso que a gente vê propositalmente pessoas entrando com o pé na porta, na casa da periferia e pedindo, com licença, senhor, eu posso entrar para lhe empreender? E entra com o pé na porta do preto pobre, se sai um tiroteio, era suspeito. O que significa ser suspeito? Eu sou suspeito. É ser preto. É ser preto. É ser preto. E as pessoas vão naturalizando isso, de tanto ouvir, de tanto assistir, naturaliza. E, logicamente, que a violência é ruim para nós também. Ninguém compra um celular, a prestação a 30, 36, 40, 50 prestações para ser retirado dela. Ninguém quer favorecimento ao crime. Mas a gente sabe que não é brincando de polícia e ladrão que vai se acabar com a criminalidade. É colocando todas as forças das políticas públicas na educação, na infraestrutura. Ninguém pode ser civilizado vivendo na merda. Me perdoa a palavra. Sim, o esgoto a céu aberto. Literalmente falando, né? Viver na merda. Ninguém que fica em cima do palafita. Você vê aquela favela no Jardim Odete. As pessoas passando em cima das palafitas até hoje. Isso acontece desde que eu era criança. O esgoto correndo embaixo dos seus quartos, as crianças brincando com as ratazanas. Onde é que você quer que uma pessoa assim, que colocada, exposta a uma situação de tamanha degradação? Como é que ela vai ser uma boa pessoa? Ela vai... Não, boa pessoa ela é. Como ela vai se impor no poder? Eu digo uma boa pessoa na sociedade. Sim, se colocar onde ela é abraçada? Ela é abraçada, infelizmente, no crime. Ela é abraçada, ela é trazida, ela é jogada no crime. Ai, Ana Paula, você está falando aqui em sociedades ricas do primeiro mundo não existe criminalidade. Olhe um percentual. Olhe entre o São Paulo, capital, e a periferia, e o Alto Tietê, Itaquaquecetuba, que é um dos municípios mais perigosos de São Paulo, e olhe o interior de São Paulo, onde há políticas públicas efetivas para a juventude. A criminalidade é muito menor, isso é comprovado nos nossos olhos.
E, infelizmente, onde é que as pessoas são mais enganadas? E aí entrou a questão que você me conversou no off aqui. São mais enganadas pela fake news. Sim. As populações mais pobres, para que ela não veja esse engendro, essa engrenagem. Sabe aquele negócio do carrinho de rolemã? Que eu coloco a engrenagem, ele é feito para rodar, para que ele não enxergue aquela engrenagem que roda e o leva mais rápido para o abismo, eu coloco as fake news. Sim. Porque ele não enxerga aquilo. Aí aquela população pobre que é necessária no hora do voto para eleger esse tipo de sistema excludente, ela vota naquele que vai excluí-la.